E se um simples baralho de cartas, na verdade, guardasse um mapa para a jornada da vida? A gente vai explorar juntos como os 22 arcanos maiores do tarô não servem para prever o futuro, mas sim para contar a história universal do herói, uma jornada de transformação que, de um jeito ou de outro, todos nós percorremos. Olha só que ideia fascinante para a gente começar. Pensem nisso. A sabedoria mais profunda dos antigos, em vez de ficar trancada às 7 chaves, foi disfarçada como um jogo. A aposta deles era que o vício humano pelo jogo acabaria, por ironia, garantindo que esse conhecimento todo sobreviveria por séculos. Uma sabedoria ali, bem na nossa frente, o tempo todo. Então, o primeiro passo aqui é entender que isso não tem nada a ver com adivinhação. Pensem nisso mais como um mapa para autoiniciação. Cada carta que a gente vai ver é como um marco, sabe? Uma lição fundamental na jornada para a gente se tornar quem a gente realmente é. E a palavra-chave aqui é arcano. É muito importante entender que arcano não significa um segredo impossível de se saber. Pelo contrário, é como se fosse uma chave de sabedoria que, com um pouco de esforço e reflexão, permite abrir portas para uma compreensão muito mais profunda das fases da nossa própria vida. E a nossa história começa aqui, com o Arcano Zero, o louco. É ele, o nosso protagonista. Ele representa aquele momento da vida em que a gente está cheio de potencial, prestes a dar um salto de fé, muitas vezes sem nem saber dos perigos, mas indo atrás de algo que só a gente consegue ver. É o começo de toda grande aventura, não é mesmo? Ok? Com o primeiro passo dado, nosso herói começa a descobrir as ferramentas que ele tem. Vamos ver agora como essa jornada de autodescoberta realmente começa a tomar forma. Esse despertar vem com o Arcano 1, o Mago. É aquele momento de clareza em que a gente percebe que não é uma vítima do destino, que nós temos as ferramentas, a nossa inteligência, nossa comunicação, nossa vontade para transformar ideias que estão na cabeça em realidade concreta. É a descoberta do nosso poder pessoal. E depois de descobrir o poder de agir no mundo, a jornada se volta para dentro com a papisa. Ela representa a gnose, aquele conhecimento que não vem dos livros, sabe? Vem da intuição. É sobre aprender a ouvir aquela voz interior, a confiar nos instintos, entender que as respostas mais importantes muitas vezes estão no silêncio e não no barulho do mundo lá fora. Mas claro, nenhuma jornada de crescimento é um passeio no parque. Agora, o caminho do nosso herói fica mais difícil. Ele entra na fase das provações, que é onde as verdadeiras lições são aprendidas na pele. A primeira grande provação é a da escolha livre, a bifurcação. Aqui, o herói se depara com uma decisão que vai definir o caráter dele. E não é só sobre certo e errado. É sobre alinhar as decisões com os valores mais profundos, sentindo pela primeira vez o peso e, ao mesmo tempo, a imensa liberdade do livre-arbítrio. Logo em seguida, vem a busca interior com o eremita. Depois das escolhas do mundo externo, a jornada exige um retiro, um momento de se afastar de tudo. É uma solidão voluntária, não por tristeza, mas por pura necessidade. É nesse silêncio que o herói encontra a própria luz, o seu guia interior, e aprende a se guiar pela própria sabedoria. E a prova final, essa é talvez a mais difícil de todas. O sacrifício. Isso simboliza uma renúncia necessária. Para avançar, o herói precisa voluntariamente se render, abandonar um ponto de vista antigo, uma certeza que já não serve mais. É uma pausa forçada que, por incrível que pareça, leva à maior das revelações. É preciso descer para poder subir ainda mais alto. E agora vem a parte mais interessante. O clímax da jornada não é uma batalha contra o inimigo externo. A verdadeira batalha acontece aqui dentro. Esse clímax é representado pelo diabo. E calma, não se trata de um mal externo, mas de confrontar a nossa própria sombra. É olhar de frente para as nossas paixões, nossos apegos, tudo aquilo que nos acorrenta, aquelas crenças limitantes e hábitos que nos impedem de evoluir. É a batalha contra as nossas próprias ilusões. E quando a gente encara essas correntes de frente, surge a pergunta inevitável que define todo o clímax da jornada. Afinal, como é que se quebra de verdade as estruturas que limitam a gente? A resposta não é nada gentil. Ela vem com a força de um raio, na forma da torre. É a destructio, uma reviravolta súbita, inevitável, que destrói as fundações falsas da nossa vida. É a crise que, por mais dolorosa que seja, abre o caminho para que a verdade possa, finalmente, emergir das ruínas.
Mas como dizem, depois da tempestade vem a calmaria. Após a destruição da torre, o herói não está mais em ruínas, ele está livre. Agora começa a fase final, a reintegração. É hora de juntar todas essas lições para formar um novo eu, um eu mais autêntico e completo. E esse caminho para a plenitude é lindamente ilustrado pelas últimas cartas. Primeiro, vem a estrela, que traz de volta a esperança e a inspiração depois da crise. Logo depois, o sol, que é a alegria pura, a clareza total. E, finalmente, o mundo, o arcano final, que simboliza a conclusão da jornada, a integração de todas as partes de si, a celebração do ciclo completo. E assim a jornada do herói se completa. Esse mapa simbólico, no fim das contas, mostra um caminho de transformação. E ele não nos dá respostas prontas, mas nos deixa com uma pergunta, uma reflexão essencial. Em que estágio dessa jornada será que cada um de nós se encontra agora?